Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nesse maravilhoso universo de Deus, tenho certeza disso. Eu vou contar um segredo aí para vocês. Por que eu sempre começo a nossa aula falando isso de Deus? Vou contar hoje para vocês, tá? Acho que já está na hora de vocês saberem. Um dia, muito tempo atrás, quando eu ia começar a dar aulas aí de espiritismo, essas exposições, palestras, essas coisas, eu escutei alguém falar assim para mim: quando você começar qualquer palestra sua, qualquer aula, falou muito claro para mim, você vai começar falando isso, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. E aí ele falou rápido e eu não entendi, né? Ele quem? Um espírito e com certeza um mentor, porque aí eu repeti, né? Perguntei para ele assim, mas como é que é? Eu não tinha escutado direito, não tinha decorado e eu tinha só pouco tempo para decorar o que ele ia falar. E ele repetiu novamente, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. E frisa, Teresa, Deus. E eu perguntei, mas por quê? E eu guardei. Foi difícil ali a gente guardar, porque quando eles falam essas coisas a gente tem que prestar muita atenção, e eu guardei. Ele disse, porque nós temos que levar Deus às pessoas, muitas delas estão com muitas dificuldades, estão passando por desafios, e a gente tem que lembrar de Deus para essas pessoas. Então, frise Deus, que esse universo é de Deus, e que tudo aí, gente, tudo tá com os olhos de Deus, né? Deus está sabendo de tudo, Ele é onisciente, Ele sabe, Ele está nos dando força. Por isso que sempre que eu começo as nossas aulas, eu começo falando isso. Muitas pessoas assim falam, mas Teresa, por que você está repetindo isso? Reclamam, né? Eu já tive pessoas assim que reclamaram disso e eu tive que explicar que é uma orientação espiritual. E quando eles me orientam espiritualmente, eu sigo assim, passo pela razão, para ver se não é uma orientação ruim, passo pela razão, e aí uso na minha vida quando as orientações são boas. Por isso, eu sempre começo assim. E vou continuar até o fim dos meus dias, levando essas palavras, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Tenham certeza disso, gente, é a orientação espiritual. Deus está conosco sempre. Na aula passada, nós vimos as semelhanças, né, entre pais e filhos, que a semelhança física os pais nos transmitem, mas a semelhança moral já vem com o espírito. Ele traz toda essa carga aqui para encarnar. Aqueles espíritos bons, quando a gente já vem com isso aí, já traz dentro dele, já é a essência dele, já está junto dele, como os maus também. E cabe aos pais na educação corrigir isso, essas coisas ruins, e valorizar aquelas coisas boas, aquilo que vem de bom no espírito, valorizando os seus filhos, né? Colocando eles para cima, fazendo eles alçarem esses voos maravilhosos dessas criaturas que venham fazer aquilo que vieram como missão, como tarefa, orientar para o caminho do bem. Então hoje nós vamos ver as ideias inatas. Uma encarnação é um reflexo da outra. Essa encarnação que nós estamos vivendo agora é reflexo da nossa outra encarnação. Não é simplesmente uma continuação, pois que na erraticidade, lembra o que é erraticidade? Aquilo entre uma encarnação e outra. Então, na erraticidade também aprendemos e evoluímos, além de que o processo evolutivo também demanda uma intrincada rede de relacionamentos. Então, lá no mundo espiritual nós evoluímos, nós vamos estudar, nós vamos trabalhar no bem. Então, tem essa condição de nós evoluirmos. Então, uma encarnação tem muito a ver com a outra. Veja que interessante, eu depois um dia vou contar para vocês que a gente pode até programar a próxima encarnação. O que a gente faz aqui, a gente já pode programar a próxima, né? Então, as faculdades extraordinárias que às vezes as pessoas têm
são as lembranças do passado. Já viram que tem pessoas com faculdades extraordinárias, crianças pequenininhas de 4, 5 anos, tocando um piano que arrasa qualquer um, tocando violino, regendo orquestra, crianças com 14 anos já com doutorado em física e matemática, exercendo a medicina. Já tem aí essas crianças, né, que a gente vê que já vem com esse dom de outras encarnações. E nós mesmos temos dons de outras encarnações. É que a gente não experimenta. Numa encarnação você vai usar aquilo necessário para aquela encarnação, mas a gente traz esse conhecimento de outras encarnações, né? Então o progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. Os corpos mudam, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. Então tudo aquilo que você aprendeu nas outras encarnações está com você. Eu conto aí para você, vou contar uma coisa pessoal, né? Não é muito legal, mas eu vou contar. Por exemplo, um dia eu resolvi colocar piso e azulejo na minha casa, né? Colocar piso e azulejo, eu nunca fiz isso. E eu coloquei perfeitamente. Coloquei o piso todinho da minha casa, os azulejos do banheiro, perfeitamente. Aí todo mundo, mas como que você fez isso, Tereza? Você nunca viu ninguém fazer, não sabe, não é você. Então, isso aí já é alguma coisa que eu devo ter feito em outra encarnação. Quem sabe, em outra encarnação fui um pedreiro, trabalhei nessa área. E aí a gente traz isso, esses dons, pintura, gente. Você já pintaram? Eu pintei, eu não tive aula de pintura, mas eu pinto relativamente bem, sem ter aula de pintura. Isso em outra encarnação nós já trouxemos isso. Então são alguns dons que a gente tem, que muitas vezes a gente não experimenta, que a gente deveria experimentar. A gente tem isso de outras encarnações, está lá guardado. É que às vezes nessa encarnação nós não utilizamos, vamos para uma outra área da vida, aprender outras coisas. Mas o espírito tem toda essa carga desse conhecimento. Olha que interessante. Então, com a mudança, isso são as ideias inatas, né? Com a mudança dos corpos, podem perder certas faculdades intelectuais, deixando de ter, por exemplo, o gosto pelas artes. Talvez nessa encarnação você não tenha gosto pelas artes, mas você já pintou em outras encarnações, desde que tenha desonrado essa faculdade, empregando mal. Às vezes também você empregou mal essa faculdade e você não lembra, mas a gente já tem isso dentro de nós, né? E uma faculdade também fica adormecida durante uma existência, como nós já vimos, porque o espírito quer exercer outra, que não se relacione com ela. Nesse caso, permanece estado latente para reaparecer mais tarde. Isso eu conto aí muitas coisas que eu tenho, que aconteceram comigo, que eu não usei, né? Mesmo a profissão que eu ia ter, né? Eu tinha essa facilidade, mas fui exercer outra profissão nessa encarnação, mas está guardada lá em mim. Profissões aí da vida, a gente tem isso já dentro de nós, né? De outras encarnações. Então o homem conserva a lembrança daquilo que sabia como espírito, mesmo no estado selvagem, do sentimento instintivo da lembrança de Deus, do pressentimento da vida futura. Será que você não pressente coisas da vida futura? Alguma coisa que vai acontecer? A gente tem isso, esses pressentimentos, essa saber de Deus que existe, né? Mas às vezes o que atrapalha? O orgulho frequentemente abafa esse sentimento. O nosso orgulho. A gente tem tudo isso aí, gente, é só a gente acessar, né? É a mesma lembrança que se deve a certas crenças relativas à doutrina espírita encontrada em todos os povos. Nós vamos ver que todos os povos têm alguma coisa relacionada à doutrina espírita, não como doutrina espírita, mas já tinha contato com os espíritos antigos, né? E essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. É por isso que a encontramos por toda parte e essa é uma prova da sua veracidade. A comunicação com os espíritos, isso aí já sempre existiu, o homem sempre teve aqui. Kardec codifica lá no século XIX, né? O espírito encarnado, conservando a intuição do seu estado de espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível, mas quase sempre ela é falseada pelos preconceitos,
e a ignorância mistura ela à superstição. Uma coisa que atrapalha muito a gente conhecer, gente, são os preconceitos. A gente tem que aprender a se livrar deles, preconceitos contra tudo. Pré-conceito, você já conceitua antes de conhecer. Então, quando a gente é aberto para o conhecimento, a gente não tem esses preconceitos. A gente está aberto ao conhecimento, tudo é possível, sem preconceitos. Preconceitos em relação a tudo, né? A vida, as pessoas, ao conhecimento. Então, a gente tem que se livrar dele. Então, a diversidade das aptidões inatas, aquilo que já vem, morais e intelectuais, é prova de que a alma já viveu outras vidas. O caráter já da pessoa, moral ou não, isso aí que mostra que já viveu outras vidas. Se ela tivesse sido criada no mesmo tempo que o seu corpo, que tem algumas doutrinas que dizem isso, foi criada no mesmo tempo do corpo, isso não estaria de acordo com a bondade de Deus, que teria feito umas adiantadas e outras não. A gente vai ver que a gente atrás essa bagagem. Por que existem, então, selvagens e civilizados, bons e maus, tolos e inteligentes? Por quê? Tudo se explica dizendo que uns viveram mais do que os outros e fizeram mais aquisições, são as reencarnações. Então, esse dogma da reencarnação, que não é bem um dogma, né? Esse dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo e foi retirado de Pitágoras, que é um filósofo grego. Ele acreditava nessa transmigração progressiva, né? Que são as reencarnações. Mas jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna, não é não. O espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos, pois decorre da própria natureza. É que ele foi codificado por Kardec lá no século XIX, 18 de abril de 1857, que foi a publicação do Livro dos Espíritos. Lembram disso? Pois é, foi codificado ali, mas sempre existiu o espiritismo. Então, os espíritos, ensinando o dogma da pluralidade das existências corpóreas, renovam uma doutrina que nasceu nos primeiros tempos do mundo e que se conservou até os nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas. Muitas pessoas acreditam na reencarnação no mundo, muitas, né? Apresentam, porém, de um ponto de vista mais racional, mas conforme as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, ao despojá-la de todos os acréscimos de superstição. Então, o espiritismo, ele vem com razão. Agora, certas pessoas repelem a ideia da reencarnação pelo único motivo de que ela não lhes convém, dizendo que lhe basta uma existência e não deseja iniciar outra semelhante. Tem pessoas que não querem, né, acreditar, mas a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível como pensam. É muito legal a reencarnação. Se estudássemos a fundo, que eu chamo vocês a estudarem a fundo a doutrina espírita, não teriam do que se assustar. Saberiam que essa nova existência depende delas mesmas. Você, olha que interessante, já pode programar a sua próxima existência aqui, hoje. Será feliz ou desgraçada, segundo o que tiveram feito nesse plano, e podem desejar elevar-se mais alto, que não mais deverão temer a nova queda no lamaçal. A gente pode falar isso. Então, nós vamos parar por aqui, gente. Nós vamos ver que essas ideias inatas, elas existem conosco, nosso espírito, né? Nosso espírito já traz de outras vidas muitas coisas, tá? São as ideias inatas. Nós vamos continuar no nosso próximo encontro, tá bom? Bons estudos para vocês. Vamos buscar os nossos dons. Nós temos vários dons, todo mundo tem, tá? Bons estudos para vocês. Que a paz do Mestre fique conosco. Graças a Deus.